Glória a Deus. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo o Senhor por uma vez aqui mais está, juntamente com a igreja. E você que está sentado, eu peço para que fique de pé para fazermos a leitura da palavra. Em seguida estarei ministrando conforme o entendimento por parte do Espírito Santo para nós nesta noite. E eu louvo ao Senhor por aqui estar. Então faça valer a sua vinda a este lugar. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo 29. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, por aqui estar. Saiba você que aqui está, foi algo grandioso você ter vindo a este lugar. Se foi a sua primeira vez, melhor ainda. Se não, é sinal de perseverança. Isso é atitude de fé. Pela manhã estivemos aprendendo isso, que vir à igreja é estar demonstrando a fé. E o que é que agrada a Deus, se não a fé? Somente o que Deus se agrada é a fé. Então, louvo ao Senhor também pela vida dos ministros que aqui estão juntamente comigo nesta noite. E vamos à palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo 29, diz: eu vou estar lendo, a igreja acompanhe com toda a atenção no nome do Senhor Jesus Cristo. Volta o 28, por favor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. 37, todos nós. E as coisas que vos digo a todas, vigiai, aleluias. Mais uma vez. E as coisas que vos digo a todos, vigiai, aleluias. Podeis assentar nesta noite no nome do Senhor Jesus Cristo. No decorrer dos dias, quando estamos ministrando à igreja acerca da segunda vinda de Jesus, você e eu tem que saber que Jesus já veio, aquele prometido de Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente, todavia essa lhe feriria o calcanhar. Esse já veio em carne, habitou entre nós, cumpriu sua missão e foi assunto aos céus. O povo do Antigo Testamento, eles tinham que crer para o futuro, tinham que crer na promessa do Messias, o Redentor, o Salvador, o Rei dos Reis. E então eles criam para o futuro. Hoje, nós, para crermos acerca do Senhor Jesus, acerca da vinda dele, da primeira vinda dele, nós temos que olhar para o passado. E quando se trata acerca da escatologia, ou seja, da doutrina das últimas coisas, nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que crer para o que ainda vai acontecer, para o que vai suceder. E quando se trata disso, há muitas divergências, mas nós sabemos que na declaração de fé das Assembleias de Deus,
que foi homologada na 43ª Assembleia no último dia 26 de abril desse ano, no artigo 13, lá está escrito que cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível, ou seja, oculta, para arrebatar a igreja, e a segunda fase, visível e corporal, para reinar com a igreja durante 1000 anos. Então, quando se trata disso, hoje há uma regulamentação para que você não venha lidar com um ou com outro cristão, o que se diz cristão, que não crê em arrebatamento, que não crê acerca dos fins dos tempos. Mas voltando acerca aqui do texto que nós lemos, e como eu falei, nos dias que passaram, eu meditei, já meditava acerca disso, e eu sempre vejo o Senhor Jesus falando muito acerca do fim dos tempos, porque ele deu a resposta aos discípulos. No início desse capítulo, nos diz a palavra que ele saiu do templo e os seus discípulos, João, Pedro, André e Tiago, o chamaram em particular, ele assentado no Monte das Oliveiras. E quando Jesus assentava-se ali no Monte das Oliveiras, ensinando os seus discípulos em particular, creio eu, sabendo que ali ele saberia que em poucos dias ele estaria tendo o seu último contato com essa terra cósmica, com essa terra física da qual hoje nós pisamos. Porque Jesus, como eu falei, ele já veio, a primeira vez vinda dele, ele já veio e foi assunto ao céu. E no momento que Jesus foi elevado aos céus, deu início os últimos dias. É por isso que nós estamos vivenciando os últimos dias. Não importa se já se passaram 2000 anos, mas a verdade é que nós estamos vivenciando esses últimos dias. Dentro desses últimos dias tem as últimas coisas, né? E quando Jesus sai do templo, ele chamada a sua atenção pelos discípulos acerca dos edifícios, e ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí então os seus discípulos, quando chegam ao monte, eles perguntam: mestre, dize-nos quando e que sinal será acerca do fim dessas coisas? Porque no versículo do qual aqui nós lemos, nos diz a palavra que passará céus e terra. Então os discípulos atentos souberam, quando o Senhor Jesus disse que passará céus e terra, mas as minhas palavras não passará, logo eles despertaram que viria um fim. Viria um fim de tudo, exceto da palavra de Deus que permanece para sempre. E aí então é quando Jesus chama a atenção deles acerca de não serem enganados, de não serem ludibriados, de não serem levados acerca de qualquer doutrina, acerca de qualquer ensino. E no meio de todo esse estudo, que também envolve Lucas 12, Mateus 24, Marcos 13, o que mais fica evidenciado acerca do que o Senhor Jesus falou é sobre a vigilância. Porque daquele dia e hora não se sabe. E como há pouco eu disse que nós estamos nos últimos dias, e sobre o arrebatamento, no início, logo assim que Jesus foi, os nossos irmãos tinham pressa de que Jesus ia voltar logo. Eles achavam que Jesus ia vir o quanto antes, como hoje também nós devemos ter pressa. Mas foi passando e foram surgindo as dificuldades, e foi surgindo falsos ensinos, e até então ficou esquecido. Mas no século XIX, meados do século XIX, foi quando veio novamente a questão do arrebatamento, que é quando nós sabemos que houve aí falsos profetas que disse que Jesus viria em 1947, 1949. Então nos últimos 180 anos, isso está muito em voga novamente, o arrebatamento. Mas o sinal que Jesus disse é que ele assemelha com a figueira. Ele disse: olhai para a figueira,
que quando já seus ramos estão tenros, sabei que perto está o verão. Jesus também em Lucas 12, ele censura os escribas e fariseus, dizendo que ele sabe distinguir os sinais dos tempos, mas não souberam distinguir ali o Senhor Jesus como prometido para vir salvar o seu povo. E então o que ele diz é que devemos vigiar, é que devemos estar atentos, é que nós devemos estarmos a todo momento de espreita, porque Ele disse que viria, Ele disse que voltaria. Em João 14, lá nós temos também o relato de Jesus falando aos discípulos, e quando Jesus fala aos discípulos, é sinal dele falando à igreja, é ele falando à igreja, e nós somos a igreja. Então ele deixou a promessa de que voltaria para buscar a igreja. É por isso que nós cremos na sua segunda vinda em duas fases distintas. A primeira em oculto para arrebatar a sua igreja, e só quem vai subir é quem é a igreja, é aquele que é comprado, lavado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus, é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como nos diz a sua palavra. É uma vida de perseverança, é uma vida de continuidade constante, é uma vida olhando para o alto, é uma vida suportando as aflições, é uma vida de meditação para que não caiamos no engano, porque Jesus já sabia que no final dos últimos dias haveria muitos líderes religiosos, porque quando ele relata que surgirão muitos em meu nome, inicialmente ele fala, e se você for observar, quando ele fala em meu nome, lá está o Cristo em letra maiúscula. Os falsos profetas, os falsos líderes de hoje, antes do arrebatamento, eles não vão estar pregando os falsos cristos que hoje ainda há alguns por aí, não. Eles vão estar pregando o Jesus, o Cristo, é o verdadeiro, é o que veio e pagou o preço. No versículo 4 do capítulo 3 diz, os discípulos dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Por favor, Fernando, põe aí no versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Observe, eu maiúsculo e o Cristo maiúsculo. É mediante a isso que ele nos manda vigiar. É mediante a isso que ele nos manda em Mateus 24 também, na mesma passagem, mas o relato é diferente. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus não quer que ninguém te engane. Jesus não quer que a sua noiva seja ali flertada por um ou por outro, dizendo isso com promessas vãs. Jesus não quer, porque também ele já disse: lembrai que todas essas coisas eu já vos tenho dito. Versículo 25 diz: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Então, quando surgir essas situações, esses relatos, o engano, hoje se vê muito aí, é moda ser religioso, é moda principalmente ser cristão evangélico, é mediante a isso que muitos estão enganados, é mediante a isso que o engano está se alastrando. Muitos líderes religiosos pregando, não é outro Cristo não, é Jesus o verdadeiro, mas mediante isso só vai subir aqueles que perseverarem até o fim. Aleluias. Temos que nos acautelar para não sermos enganados. Temos que pedirmos discernimento espiritual. Temos que pedir que Ele venha fazer com que nós entendamos qual a boa, perfeita e agradável vontade dEle.
Esses são os principais sinais que antecipam a vinda dele. Nós temos que falar da véspera, porque o ato é muito rápido. É algo que não dá tempo fazer uma oração, não dá tempo avisar, não dá tempo se consertar, não dá tempo se aprontar, não. Jesus nos manda: estejais com os vossos lombos cingidos. Temos que estar pronto. E quando é que você se apronta e se torna a igreja para compor esse povo celestial que Jesus vai vir buscar? É quando você ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus, Efésios 1, versículo 12, nos diz, que começa com base nisso. Efésios 1, versículo 13 nos diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A base é essa. Também no versículo 12 do Evangelho de João, lá também está escrito: veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a carne, nem o sangue, nem da vontade do varão, nem da varoa, mas da água e do Espírito. Então, nesta noite, se você não tem cultivado, não tem dado a devida vigilância ao Espírito Santo, do qual você recebeu quando ouviu a palavra e creu, e diz mais Paulo: se é que já tem descrido, se não creu, hoje é dia de crer. Se não crê, hoje é dia, ainda é tempo de mudança, ainda é tempo de conserto, ainda é tempo de se aprumar, ainda é tempo de estar com os olhos e os ouvidos atentos à vinda do Senhor Jesus. O passo é esse: Jesus vai vir buscar somente a sua igreja. É a sua igreja que ele vem buscar. E com os jovens juvenis, nós estamos estudando no decorrer desse trimestre acerca da igreja, o corpo de Cristo. E não é uma igreja infantil, não, é a igreja de Cristo. E nós sabemos que a igreja, ela tem duas perspectivas, ou seja, dois aspectos. Ela tem a igreja invisível, que são os verdadeiros crentes, são os crentes genuínos, são aqueles crentes que são fiéis, são leais. E tem a igreja visível, que somos nós. Não quer dizer, se você tem 10 anos de cadeira aqui, que você é salvo, que se Jesus voltar você vai. Mas nós cremos, essa é a esperança da igreja, essa é o que faz a igreja mover e suportar, é a vinda do Senhor Jesus. É por isso que a palavra nos exorta e nos diz que nós devemos amar a vinda do Senhor Jesus. Porque assim como no deserto, quando Deus mandou fazer trombetas de prata e disse: quando tocar uma vez, se ajunta os líderes. Quando tocar duas vezes, é todo o povo se ajuntar diante da congregação. É a partida, é o maior êxito. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, Jesus disse que não passará esta geração sem que aconteça essas coisas, sem que o Filho do Homem volte. Mas não se sabe ao certo, porque mesmo ele disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão Deus o Pai. Mas o que ele nos manda é perseverar, o que ele nos manda é vigiar. Ele conta a parábola dizendo: é como se um homem, dono de casa, sai e vai para longe, não sabe se volta à tarde, à noite, à meia-noite, no cantar do galo, ou se pela manhã. O que ele manda vigiar. Aleluia!
E é vigiar verdadeiro, não é aquele vigia que a gente fala, vigia, irmão. Não é isso não, isso não é vigia não. Tem que vigiar quem diz isso. É estar vigilante, é estar observando, é estar olhando para os sinais. E quando Jesus falou isso aos seus discípulos, Ele não quis que os seus discípulos viessem ser adivinho. Ele não quis que eu viesse saber, entender, tá, Jesus vem em tal lugar, vem isso, pela contagem é isso, aqui não. Ele falou para que vigiasse. É isso. Muitos cristãos, muitos profetas já estão, aconteceu isso, devemos estar informados sim. Jesus foi muito bem informado. Certa vez ele foi perguntado acerca de 15 que morreu lá, que Pilatos mandou matar, em Lucas 12, nos fala isso, 12 ou 13, e perguntaram acerca dele, aqueles que Pilatos matou lá no sacrifício, eles só foram mais pecadores? Jesus disse, em verdade, se vós não vos arrependestes, sereis mortos de igual modo, ou seja, o fim será o mesmo. O passo é para o arrependimento. E aí Jesus conta outro, e aquele sobrecaiu a torre de Siloé. Então Jesus era informado, Jesus sabia o que acontecia, e nós também devemos saber, nós devemos observar. Se isso não fizermos, somos também chamados de hipócritas. Jesus chamou de hipócritas aos escribas que escreviam a lei, sabia distinguir os sinais do tempo, mas não sabia contemplar o Salvador ali à sua frente. Então Jesus manda a que vigiássemos, a que nós devemos vigiar constantemente. Nós devemos olhar, vigiar e orar constantemente. Lucas 21 nos diz que devemos olhar e que o nosso coração não se carregue de glutonarias e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha aquele dia sobre vós de improviso. Muitos de nós estamos preocupados com os cuidados da vida. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer conosco. Lucas 21, 34 diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Não tem data no calendário, é aquele dia. É aquele dia que é o início para a igreja de vida eterna, gozo eterno, e tormento e lamento para alguns que ficar. Porque hoje, com a ação do Espírito Santo, como eu disse, que você ouve a palavra, crê, recebe, é selado com o Espírito Santo, que é o penhor, ou seja, que é a garantia de que Jesus vai vir. Você tem dificuldade de vir à igreja, você tem dificuldades de orar, você tem dificuldade de não pecar. Quanto mais sem o Espírito Santo. Não vai ser fácil. Erroneamente muitos crentes, um tempinho a mais, o evangelho tem que ser pregado ainda. Agora que tem cerca de 20% dos povos é que tem a Bíblia traduzida. Há mais de 3.000 idiomas e dialetos que não tem um versículo bíblico. Então posso brincar muito, né, pastor? Posso brincar muito ainda, porque até o evangelho ser pregado. Mas Jesus fala que vem o tempo de sofrimento, vem o tempo de luta, e é mediante a luta que ele diz:
importa que o evangelho seja pregado em todo o mundo. A pregação do evangelho não vai ser na melhor bonança, não, vai ser em meio às dificuldades, que é porque ele diz, importa que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Então nós não devemos deixar o nosso coração se carregar de embriaguez, glutonaria. E erroneamente nós saímos do mundo, Jesus nos tirou. Porque eu não bebo mais, mas eu posso comer para passar mal. É glutão do mesmo jeito. No penúltimo trimestre tivemos um estudo acerca dos frutos do Espírito. E quando teve o fruto, aliás, a qualidade do fruto sobre moderação, ou seja, temperança, ser comedido, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo, porque se formos ver, nós não temos nada de comedido, somos glutão do mesmo jeito. Come para passar mal. Eu tenho certeza que quem aqui comeu muito está com sono. Quem aqui comeu muito está tipo na Nabal da vida ali, a ponto de quebrar a cadeira e bater a cabeça. É glutão do mesmo jeito, igreja. Então, para nós desenvolvermos essa qualidade, então você vai dizer, todo mundo é gordo, né? Todo mundo é glutão, né? De verdade, temos que controlar. Se nós não conseguimos controlar o apetite, a Bíblia fala acerca, acho que é Efésios 4, o apetite desenfreado, não é, pastor? Apetite desenfreado, tem gente que não pode ver comida. E como a gente fala, o povo crente não come, mas bebe. Aliás, não bebe, né? Mas come, né? Misericórdia de nós. Então, nós não devemos nos carregar. Nós sabemos que quem está com a barriga muito cheia não vai poder correr, não vai dar o seu máximo, não vai ter aquele pique. É por isso que ele nos adverte. Continuando, ele diz, de embriaguez. O apóstolo Paulo nos manda não nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus! Temos que estar sendo cheio, transbordando do Espírito Santo constantemente. E quem se ludibria, quem se embriaga pelos desejos, os cuidados da vida, vai ter contenda. É o vinho que há contenda, é a bebida que gera contenda. Então ele nos manda a termos esse cuidado. Olhai por vós. Então olhe para você. Muitas vezes você vigia mais o seu irmão, a sua irmã, o seu vizinho do que você mesmo. Vigie você. Vigie sua boca, vigie seu ouvido, sua mão, seu pé. Não é verdade? Então, olhai por vós. Jesus falou isso aos discípulos. Olhai por vós mesmo. Então é tempo de olhar para vós, igreja. É tempo de olhar para si, para que o coração não se carregue de embriaguez, de glutonaria e dos cuidados da vida. Você não deve cortar o cabelo, fazer maquiagem. Não, não é isso. A salvação também, Jesus vai vir buscar os salvos. E uma vez que nós somos salvos, ouvimos a palavra e cremos e recebemos, não é qualquer coisa também que faz você perder a salvação, não. Não é um cascudo que deu no menino, não é um xingado que o pai dá com o filho, não. Igreja, Jesus nos ama. Aleluias. De manhã eu estive aqui falando com as crianças. Olha, o mais devoto aqui de Jesus, Jesus te ama 1 milhão de vezes mais. Então Jesus nos ama. Agora, claro, tem que ser moderado. Você tem que cuidar do coração, porque ira, cólera, a palavra também nos diz os que ficarão de fora. No final eu vou estar lendo, mas eu vou prosseguir.
Então você que é salvo, tome posse da salvação. Tome posse, porque a salvação é pela fé por meio da graça em Jesus Cristo, e foi Jesus quem pagou o preço. É por isso que ele disse que vem buscar a sua igreja, e tem lugar preparado para nós, e há tantos quantos se acheguem, mas o momento é de vigilância, aleluias, é de espera, é de estar atento à vinda do Senhor Jesus, para irmos ter com Ele nos ares. Então ele dá essa advertência aos discípulos, ele diz, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. É como laço. Se você vê aí um peão aí, o boi lá, quando é laçado, ele não está esperando, ele vai correndo, laça pelo chifre ou pelas pernas. Tem gente que sabe jogar o laço por baixo, por todo lado. O pessoal do sul aí, lá a cultura é bem maior sobre isso também. Então, ou seja, vem como laço. Mas esse laço só pega aqueles que têm a marca do Espírito Santo, aleluias. Só pega aqueles que têm o Espírito Santo dentro de ti. Aquele que não extinguiu. Aquele que não despreza as profecias. Aquele que não extinguiu o Espírito Santo dentro de ti, e aquele que retém o que é bom, e em tudo dá as graças. Tessalonicenses 5, ali 17, 18. É isso. Prosseguindo, logo mais vou estar concluindo. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Lucas 21, 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, aleluia. Está aí o segredo. A vigilância, a oração, é o que vai nos dignificar, é o que vai nos tornar digno de evitar tais coisas e de estarmos em pé diante do Filho do Homem. Também o apóstolo Paulo nos diz: o que está em pé, cuide-se para que não caia. É para você que você tem que olhar. Você deve vigiar a mim, que os demais pastores, aí sim. Também é uma função de vigilância. Se formos pegar o significado de vigia, são inúmeros os significados. E um deles é o de também anunciar, é de atalaia, é de porteiro, como nós lemos aí na leitura. Ele ordenou que os porteiros vigiassem. Você acha que o porteiro ia estar ali vigiando e dizer, está aqui? Não, ele ia anunciar os demais da casa. Aí vem o Senhor da casa. Então, uma das funções também do servo vigilante é de falar, é de dizer, como aqui hoje eu te digo, que mude a vida, que ajuste a tua vida, que se sinta digno de ter com Jesus nos ares, se Jesus voltar agora. Se você não se sente digno, comece a orar mais, comece a vigiar mais, comece a se dedicar mais, porque ainda é tempo de você se consertar, e assim Jesus vindo e ter com Ele nos ares, porque também o arrebatamento é sinal da misericórdia de Deus para com o povo, porque Deus sempre agiu com misericórdia, mesmo em meio ao juízo. É o juízo para os que ficarem, que vai vir a grande tribulação, mas para a igreja é a prova da graça, da misericórdia do Senhor, livrando a sua igreja da grande tribulação. Foi assim que Deus agiu desde o Éden. Quando o homem pecou, Deus ali, ao sentenciar o juízo, expulsar, mas ali o livrou de comer da árvore da vida, para que não ficasse perpetuamente no pecado. Do dilúvio poupou Noé
e sua família da morte, da inundação. É por isso que Ele vai nos poupar. É por isso que nesta noite, você que aqui chegou, que no seu coração ainda não se sente como uma igreja genuína de Jesus, como aquele que em Apocalipse 22:14 nos diz, que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O momento é de você ficar em espreita. O momento, eu convido você a ficar de pé. O momento é de você estar cada vez mais vigilante. Vou ler o versículo 11, Apocalipse 22:11, o que é que diz? Diz o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Santifique-se mais ainda, a cada dia, é momento da igreja se santificar, é momento da igreja estar cada vez mais lavando as suas vestiduras, como diz o versículo 14, que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É uma continuidade, igreja. Temos que lavar as vestiduras. E um dos significados de veste é costume. É costume, é hábito. Você só vai mudar a sua vida, você só vai se santificar mais, se você tomar uma decisão de ser um servo vigilante, de ser aquele bom servo, de ser aquele que não tem do que se envergonhar quando estiver diante do seu Senhor. E Jesus mesmo diz: bem-aventurado aquele que quando eu voltar, assim achar fazendo o que foi ordenado a que fizesse. Na parábola da qual nós lemos, o texto nos diz que o homem foi para longe, mas que deixou cada um com o seu serviço e com a sua obra. E você tem um propósito, você como igreja, nós como igreja, um dos propósitos é adorar o Senhor, um dos propósitos da igreja é vivermos em comunhão, um dos propósitos da igreja é amarmos o nosso próximo, um dos propósitos da igreja é de nós estarmos vivendo em comunhão e pregando o evangelho às nações. O versículo 15 nos diz: quem vai ficar de fora? E eu não quero isso para ninguém. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Temos que nos santificar, igreja. Temos que nos santificar porque Deus é santo, eternamente santo, e Ele só vem buscar aquele que tem o Espírito Santo. Então nesta noite, você que aqui chegou, se ainda não compõe o corpo de Cristo, que é a igreja, é o momento de você estar aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Você que tem andado afastado, você que tem andado segundo o seu entendimento, Provérbios 3 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar é confiar. Muitos têm confiado em si e têm dado com a cara na parede, mas hoje é o momento de você se render ao Senhor Jesus e compor a essa igreja, e compor ao corpo de Jesus, e compor a igreja que tem morada certa, a igreja que passa a viver como cidadão celestial. O momento é esse. Eu chamo você aqui à frente, eu convido você para se reconciliar, se estiver afastado, para vir aqui à frente. Também convido a você que ainda não confessou, não tomou uma atitude de fé, de coragem. Saiba você que a única coisa que agrada a Deus é a fé. Você pode depositar aqui R$1 milhão, barras e barras de ouro. Para Deus isso já é dele.
nada temos de dar a Deus que não seja dele. Agora a tua vida você pode entregar, porque Deus é Senhor de todas as coisas, mas a tua vida Ele te dá o poder de decisão. E hoje diante de você aqui está o poder de escolha, de escolher a vida eterna, de escolher morar no céu, de escolher estar com Jesus eternamente, porque os que ficarão de fora, o lugar é de grito eternamente, e lá não vai ser grito como no céu vai ser santo, 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 aleluia, santo, 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 enquanto no inferno é ai, 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 ai. Não queira isso para você. O momento é agora. Aqui nesta noite coube a mim, como um servo vigilante, que aqui pouco eu disse, de também avisar, de estar anunciando. Agora é com você, agora é você quem vai dar o passo, agora é você quem vai estar tomando a decisão e assim fazendo conforme o seu coração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração é para que você venha ser um servo vigilante, venha estar apercebido, venha estar atento, porque o dia não sabemos, a hora também não, mas a certeza é que Ele virá, porque Ele mesmo disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias, é com você, e eu agradeço a oportunidade nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo.